Amém. Boa noite. Glória a Deus por nossas vidas aqui nesse dia chuvoso, com a graça de Deus. Nós somos perseverantes de já estarmos aqui. E o Senhor tem algo de especial, em particular, para ministrar a minha e a sua vida nessa noite. A minha Ele já tem ministrado através dessa palavra há algum tempo. E eu acredito que não será diferente o ministrar dele sobre a sua vida. Porque o Senhor nos escolheu e tem nos capacitado para conhecer e viver a palavra. Amém? Eu não posso demorar. Hoje pela manhã eu ultrapassei um pouquinho o tempo. E em nome de Jesus eu serei objetiva agora à noite. E vou me ater ao esboço. É bem difícil, gente, mas eu vou conseguir. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículos 1 e 2. Como a pastora Tayana usou essa noite a Bíblia, a mensagem, é uma tradução muito clara. Eu vou estar usando essa tradução também. Então, aqui no telão está a tradução da Bíblia, a mensagem. Ela é um pouco diferente das traduções tradicionais, mas é muito clara para que a gente possa já entender o que o Senhor tem a ministrar a nós. Diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, o dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, ao ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos ensina e nos capacita a caminhar segundo a vontade dEle para sermos mais que vencedores. Amém? O tema dessa palavra é uma mente governada pelo Espírito. Desde terça, com a palavra do pastor Diego, nós viemos, quem estava aqui na terça, vem tendo o entendimento de que crescimento requer mudança. E em especial, uma das falas do pastor na terça foi a mudança de mente, a mudança de pensamentos. E eu tenho refletido e sendo ministrada pelo Espírito Santo há alguns dias sobre o zelo com os meus pensamentos. Porque é no pensamento, é no entendimento, é na mente que o inimigo lança mentiras. E dessas mentiras nós passamos a crer e nós passamos a praticar. As mentiras que o inimigo vai infiltrando na nossa mente. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos todos os dias, dia e noite, noite e dia. Crendo que, como diz a palavra nessa versão aqui, que a mudança que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida, ela começa dentro. Ela começa nas nossas emoções, no nosso sentimento, mudando a nossa alma, para que depois venha acontecer e ser externa a mudança das nossas atitudes e das nossas palavras. Esse texto me chama muito a atenção, porque nessa versão que eu li, fala que a cultura dominante tem ditado como nós caminhamos. E pede, o apóstolo Paulo, ele pede, com a ajuda de Deus, pelo amor de Deus, não permita que a cultura dominante do meio ao qual você vive, convive e tem aprendido, tire o seu foco daquilo que é do alto, daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Olhe para o Senhor, pense naquilo que vem do alto, medite na palavra para ter conhecimento de qual é a vontade de Deus, para que aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos sendo ensinados, que é contrário à palavra, não venha dominar a nossa mente, não venha nos cegar espiritualmente. E como humanos, seres humanos, a tendência nossa é de que os nossos pensamentos sejam governados pela nossa alma.
Alma é sentimento, alma é razão, alma é emoção. Mas nós não pertencemos mais a essa vida terrena e à cultura dominante. Nós pertencemos ao Senhor. Amém? E a nossa mente tem sido governada pelo Espírito Santo de Deus. E não mais pela alma, pela razão, pela emoção. E quando nós passamos a permitir que o Espírito transforme e renove os nossos pensamentos, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquilo que nós não imaginávamos, nós vamos ser surpreendidos com o que o Senhor tem preparado para nós. Pastor Diego leu aqui na palavra da oferta, esse versículo é um dos versículos que está dentro da palavra, de que o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior do que podemos imaginar, do que podemos pensar, do que já vimos. Então é real as promessas do Senhor para mim e para você. Nós só precisamos acreditar e lançar fora todo pensamento que não vem da palavra de Deus, que não vem pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nesse versículo fala um pouco sobre o Deus desse século, sobre a cultura dominante de onde vivemos, do que aprendemos ao nascer, ao caminhar. E me leva a entender que cada região existe uma cultura dominante. Nós, como brasileiros, temos uma cultura dominante que é o jeitinho em tudo. Não é assim? O brasileiro dá um jeitinho para todas as coisas que quer. E aí a gente, com esse jeitinho brasileiro de não desistir, de tentar alcançar o objetivo, às vezes nós passamos por cima do que é correto, do que a palavra diz. Porque o meu desejo, a vontade da minha alma está acima daquilo que realmente é puro, verdadeiro, de boa fama, daquilo que pertence à vontade de Deus. E essa cultura dominante não pode predominar na minha e na sua vida, nos levando a viver contrário à Bíblia. Mesmo que somos brasileiros, nós somos cidadãos do céu. E antes de termos essa cultura ensinada para nós, nós temos a cultura do reino de Deus ensinada, que é de buscarmos ser santos, que é de buscarmos ser separados do pecado e fazer-se cumprir tudo que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, é o que eu vou viver. Meu esposo esteve há 3 anos, se eu não me engano, no Nepal, na Ásia, um país próximo da Índia. E lá a cultura dominante é a respeito das castas. Então, existe as castas das pessoas muito ricas, que nasceram para ser ricos e vão ser ricos para sempre, e toda aquela descendência. E existe a casta daqueles que vão ser pobres, miseráveis para sempre. Essa é uma cultura que foi implantada na mente daquele povo. Foi o que o meu esposo viu e testemunhou pessoalmente. Pessoas que poderiam vencer, que poderiam agir diferente, que poderiam conquistar, mas está impregnado, está grudado na mente a mentira de que você não pode vencer, você não pode conquistar e você não pode ser próspero financeiramente. Então eles se conformam com a casta da miséria. Mas quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, a nossa mente é renovada. A sabedoria do alto é implantada na nossa mente pelo Espírito de Deus. E essa mentira do diabo terrena é arrancada. Inclusive lá dos nepaleses, dos indianos que se convertem a Jesus Cristo, eles têm a mente renovada e mudada. E de dentro para fora eles começam a ser transformados. E assim algumas culturas que nós conhecemos e vamos estudando e entendendo. Então a cultura, o ensinamento dominante não pode mudar o que o Senhor pensa a meu e a seu respeito. E o que Ele tem reservado para nós, amém? Sobre pensamento ainda, antes de eu ser mãe, hoje eu tenho 2 filhas preciosas, e antes de eu ser mãe, eu via, acredito que você vê também, todos os dias pelo caminho, algumas crianças fazendo birra, desobedecendo, dando ali um showzinho. E aí a gente vê na caminhada, né? Quando eu via, brotava um pensamento.
Poxa vida, será que ninguém educou? Será que os pais não educaram? Será que não foi ensinado essa criança? Mas quando vinha um pensamento assim, pequenininho, eu pensava assim, rebatia esse pensamento: eu não sou ainda mãe. Eu não sei ainda o que é passar por essa situação. Então eu não posso julgar e permitir que esse pensamento fique aqui na minha mente. Um dia eu vou ser mãe, um dia eu vou saber se isso é falta de educação ou se é uma situação que a gente enfrenta. Então eu bloqueava os pensamentos maldosos, contrários ou pré-julgativos, pré-julgando os pais. E hoje eu sou mãe. Já passei por situações onde a gente ensinou dentro de casa e onde saiu lá fora e as filhas praticaram diferente. Nós temos optado por uma forma de não corrigir as nossas filhas na frente de ninguém. Nós corrigimos no particular. Porque se eu tenho vergonha de ser corrigido na frente de todo mundo, as minhas filhas também têm, desde pequena. Então esse é o nosso entendimento. E aí naquele momento do showzinho, eu até chamo atenção, mas eu não vou bater, corrigir com a vara ali na frente de todo mundo. A correção vai ser particular. E às vezes as pessoas também podem pensar que a gente não corrige nesse momento. Então eu passei a entender que eu não posso ficar só pelo meu pensamento na situação que eu estou vendo. O meu pensamento não pode pré-julgar ninguém. O meu pensamento não pode dominar a minha mente. Mas aquilo que vem do Senhor é o que me domina. Então, eu preciso parar e pensar, poxa, o que Jesus falaria aqui? O que Jesus faria? O que Jesus pensaria, seja isso que ocupe o meu pensamento? Tudo aquilo que é de boa fama com relação às pessoas à minha volta, seja isso que ocupe o meu pensamento. Amém? E aí nós vamos para uma prática prejudicial à nossa mente, que tem nos feito ser governados pela alma. A autossabotagem. Autossabotagem o que é? Conspirar contra si mesmo. É eu ter práticas, pensamentos que só destroem a mim mesmo. Não adianta eu deixar de perdoar a pessoa que me feriu e eu ficar com tanta raiva, tanto ódio dela, que eu pegar um copo de veneno, tomar esse veneno e falar que ela morra, que ela seja destruída e vá para o inferno. Quem vai morrer sou eu. Então, a autossabotagem, ela faz mal só para mim. Aquilo que é do pensamento, aquilo que tem criado raiz, sendo contrária às vitórias que o Senhor tem reservado para mim, que estão sendo brotadas na minha mente, é algo que está destruindo a mim mesma e não a outra pessoa. Não vai destruir ninguém diferente de mim mesmo. A autossabotagem me leva e te leva, nos leva a ver desgraça e derrota em tudo, em todo tempo e em todas as coisas. Nos leva a estar cegos, espiritualmente falando, não fisicamente, mas cegos para não enxergar as bênçãos extraordinárias e o suprir de Deus das nossas necessidades todos os dias. Isso faz parte da autossabotagem. Eu me torno cego para as bênçãos, cego para as vitórias, cego para o suprir das necessidades, cego para as obras extraordinárias que o Senhor tem me dado todos os dias. E aí eu passo a acreditar nas mentiras de que eu sou um derrotado, que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer, que eu sou o pior ser humano da face da terra. E aí começam as mentiras a ser brotadas na minha mente. A autossabotagem também é a percepção errada das situações. Só vejo e só creio que eu nunca vou vencer. Só vejo e só creio que eu não vou dar certo em nada. Então, são limitações que são brotadas na minha mente. E aí isso vai trazer uma consequência no meu exterior. Algumas vezes eu já até falei, já ouvi essa frase de pessoas dizendo assim, em uma certa situação difícil, aonde está no meio de um furacão. E aí a frase sai a seguinte: eu já fiz de tudo e nada dá certo. Eu já tentei de todas as formas, não tem jeito para essa situação. Não tem jeito de vencer essa situação. Alguém mais já falou, já ouviu essa frase? Eu já fiz de tudo e nada dá certo?
Ainda bem, alguns já ouviram comigo. Isso é uma mentira do diabo. Isso é um pensamento mentiroso e sujo que o diabo brota na minha e na sua mente para que nós possamos nos auto-sabotar, nos destruir a nós mesmos. Ele coloca o pensamento, ele não precisa nem vir e ter o trabalho de fazer algo a mais. Nós mesmos fazemos contra nós, pelo pensamento que ele brotou, que ele semeou na nossa mente. A humanidade está viciada em se bancar como vítima, ou seja, se colocar sempre na posição desfavorecida. E aí brota um pensamento assim, se eu tivesse nascido numa família rica, se eu tivesse me casado com uma pessoa rica, se eu tivesse mais saúde, mais vigor do que eu tenho, se eu tivesse o emprego do meu vizinho, se eu tivesse a inteligência do meu irmão, se ao menos eu tivesse isso, se ao menos eu tivesse aquilo, e nós passamos a focar naquilo que nós ainda não conquistamos, e que as pessoas à nossa volta conquistaram já, e não olhar para tudo que o Senhor tem feito de bom. E a gente fica sempre lamentando por aquilo que ainda não aconteceu, ao invés de louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito todos os dias nas nossas vidas. Não permita essas mentiras do diabo penetrar na sua mente e roubar o governo da sua mente, do espírito, e trazer de volta para a alma. Porque nós já não somos mais governados pela alma, amém? Agora nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Outra situação, quando nós conhecemos uma pessoa que nos inspira, sabe aquela pessoa vencedora, aquela pessoa cheia de alegria, que sempre está contando vitórias e conquistas? Alguém conhece uma pessoa que inspira, que é vencedora? Eu conheço. Pessoas vencedoras, pessoas que me alegram em estar por perto. Aí, mentira do diabo lançada na mente humana. Essa pessoa deve estar fazendo alguma coisa errada. Está conquistando. Era para mim estar conquistando. Essa pessoa não merece. Né? Tá dando algum jeitinho aí. Isso. E aí a gente começa a colocar pré-julgamentos. E ao invés de se aproximar e reter aquilo que é bom dessa pessoa, e aprender com essa pessoa como ela está vencendo, como ela está tendo uma vida cheia de alegria. E aí nós temos que, como ser humano, experimentar, tirar um tempo de qualidade com essa pessoa. Vamos experimentar, marcar um almoço, marcar um tereré, marcar um café e chegar perto dessa pessoa. É muito bom aprender com quem está vencendo, ao invés de nos escorar em quem está perdendo, sendo derrotado. A tendência de nós, seres humanos, quando a gente está sofrendo ataques e parecendo que está no fundo do poço e não tem vitória mais para nós, a nossa tendência humana é de nos aproximarmos de quem está sendo derrotado também. É de quem está mais fraco, é onde a gente vai se escorar. Por quê? Porque se eu me escoro em alguém que está mais fraco que eu, ou passando pela mesma situação de parece que vai dar tudo errado, aí eu me apoio dizendo assim, ou pensando, não sou só eu que estou perdendo, não sou só eu que estou sendo derrotado. Fulano também está, não sou só eu que estou fazendo errado, fulano também está. Isso é a tendência que Satanás tem tentado implantar nas nossas mentes, mas nós não vamos permitir que ele entre sorrateiramente e roube os nossos pensamentos. Nós vamos nos aproximar dos vencedores, nós vamos nos aproximar daqueles que inspiram com alegria e vamos aprender. E nós já estamos caminhando assim como igreja. Eu louvo a Deus, porque como liderança, nós temos chegado mais perto uns dos outros, e nós estamos com a comunhão, com a alegria, com a simpatia, com a motivação uns dos outros. Nós estamos vencendo as batalhas e superando situações difíceis. Isso já está acontecendo em nosso meio. Eu louvo a Deus pelas nossas vidas, porque nós estamos sendo vencedores, nos espelhando nos vencedores e buscando vencer. Glória a Deus pela nossa igreja reunida aqui. Eu ouvia falar há um tempo atrás, há alguns anos, em reportagens,
que a doença dos nossos anos agora, a qual nós estamos, do século, seriam doenças da mente. E que doenças da mente elas iam matar. E quando nós olhávamos para isso há um tempo atrás, era algo impossível. Não, a AIDS pode matar muito. Mas doença da mente, síndrome do pânico, depressão, não, isso não leva ninguém à morte. Isso é só a pessoa se fechar e ficar se fazendo de vítima, de difícil. Mas não. Infelizmente, o Deus desse século, Satanás, tem entrado nas mentes, e não é só na mente do incrédulo. Ele tem entrado na mente e sorrateiramente ele tem lançado pensamentos ao qual tem levado sim as doenças da mente. Ele tem atacado a mente e tem adoecido o corpo. Não que seja só essa causa, existe causa física, falta de hormônios, desregular de hormônios, mas a depressão tem sido a doença que tem causado muitas mortes nos nossos dias. E é uma doença causada na mente, nos pensamentos. E através do alimento dos pensamentos mentirosos, ela vai destruindo, ela vai derrotando e ela leva à morte. Então nós precisamos nos apegar à palavra e nela meditar dia e noite, para conhecer as promessas, para conhecer a cura, para conhecer a libertação que Deus tem reservado para nós. Se eu não conhecer, eu não tenho como combater os pensamentos mentirosos de Satanás. Se eu não meditar na palavra, eu não vou ter armas de contra-ataque para que essas mentiras sejam arrancadas da minha mente. Amém? Vamos ler 1 Coríntios 2:9, só que vou ler na versão diferente, que o pastor já leu aqui. Diz assim: por isso, temos este texto das Escrituras: ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês o têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, revelou a vocês. Ele revelou no nosso entendimento as coisas inescrutáveis e as vitórias que Deus tem preparado para nós. O Espírito Santo já revelou no nosso entendimento. Um pouquinho antes, nessa versão aqui, no versículo 6, fala assim, ó: a verdade é que temos sabedoria para compartilhar. Você tem sabedoria para compartilhar? Nós temos sabedoria do alto para compartilhar. Nós temos conhecimento de Deus para compartilhar com as pessoas. Desde que vocês estejam espiritualmente firmes. Se eu estiver firmada no Espírito Santo de Deus, tendo Ele como meu direcionador todos os dias, eu terei sabedoria para compartilhar com as pessoas, para inspirar pessoas a vencer e para alegrar a vida de muitas pessoas. Porque esse conhecimento, as vitórias vêm do alto e não aqui da terra. A verdade que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito é a verdade que eu preciso crer. As revelações que nossos pastores e liderança têm trazido para nós como igreja são as revelações que nós precisamos crer, nos apegar e praticar. Aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito é o que eu acredito e é o que vai predominar na minha mente. Dúvida é arrancada. Palavra é grudada, colada e caminhada todos os dias na minha mente. Se preciso for, escreva. Escreva e cole. Nós fizemos um tempo isso. Nós escrevíamos versículos da palavra, promessas, e colávamos na nossa casa, nas portas, no banheiro, na parede, para que a gente passasse e lesse e já confirmasse a palavra verbalizada. Vai estar grudando na nossa mente. Vai estar nos trazendo entendimento e renovando todos os dias os maus pensamentos que Satanás tenta todos os dias colocar na nossa mente. Se a mente ficar vazia, Satanás vem e coloca um pensamento. Ele vai tentar proteger. Ele vai tentar preencher. Ele não tem o poder de conhecer os meus e os seus pensamentos. Esse poder é só do Senhor. Mas de lançar, ele tem.
Aí ele lança sementinhas de mentiras e nós passamos a acreditar. Mas nós não vamos acreditar mais em nome de Jesus. Amém? Provérbios 23, 7, a parte A desse versículo diz assim: porque como imagina em sua alma, em suas emoções, no seu sentimento e mente, assim ele é. Os nossos pensamentos, eles se transformam em palavras. Quantos já ouviram falar assim: se está falando, a boca fala que o coração está cheio? O que o meu sentimento, o que as minhas razões estão cheias é o que eu profiro em palavras. E as palavras são sementes que têm poder na minha vida e na vida das pessoas que me cercam. E as palavras se tornam atitudes, se tornam reais na minha e na sua vida. Então vamos vigiar o pensamento, porque do pensamento vão vir palavras e das palavras virão atitudes. É muito importante que nós venhamos escolher pensamentos que geram vida e não pensamentos que geram morte. E quando nós colocarmos pensamentos que vêm do alto, palavras da Bíblia na nossa mente, nós vamos mudar os hábitos e novos hábitos irão surgir. Porque como diz o nosso texto base, a mudança é de dentro para fora. Eu não vou mudar a minha vestimenta e pronto, eu já sirvo a Jesus. Eu não vou mudar o comprimento do meu cabelo e eu já sirvo a Jesus. Eu sirvo a Jesus de dentro para fora. E porque eu o amo, tem coisas físicas, práticas, algo físico que vai mudar no meu exterior. Porque eu amo e lá dentro eu tenho conhecimento da verdade. E eu tenho intimidade com o Senhor. Amém? Então que nós possamos a partir de hoje vigiar os nossos pensamentos e excluir algumas palavras do nosso vocabulário. Porque elas estão na mente. Algumas palavras que a gente precisa excluir da mente e do vocabulário. Eu não posso, eu duvido, eu acho que não vai dar certo, eu não tenho tempo. Talvez, eu não acredito, é impossível, não é para mim. Essas palavras nós anulamos e no lugar nós vamos colocar, dizer e encher o nosso pensamento das seguintes palavras: eu posso, eu irei, eu espero o melhor, eu arrumarei tempo, eu estou confiante, eu acredito que todas as coisas são possíveis, porque o meu Deus é fiel. Eu posso todas as coisas no meu Deus que me fortalece. Não importa a situação, a enfermidade, a falta de dinheiro, a falta de entrosamento, de alegria, de entendimento dentro de casa. Não importa a situação difícil no trabalho, não importa a situação difícil na escola, na faculdade. Eu creio que o meu Deus vai ser maior que as situações e vai me dar vitória. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então que nós venhamos hoje sair desse poço de mentiras que Satanás tentou colocar nas nossas mentes e nos afundou e jogou entulho em cima. Vamos desentulhar esses pensamentos ruins, levantar e permitir que o Espírito Santo governe por completo a minha e a sua mente. Amém? Vamos falar de duas práticas firmadas no Espírito. A primeira delas é a fé inabalável. Fé inabalável é uma fé que ultrapassa o nível de entendimento. Quando eu vejo uma possibilidade, não é fé. É acreditar no que está visível, concreto e palpável. Então, eu estou vendo, vai acontecer. Lógico, vai acontecer. Se existe uma saída humana, vai acontecer. Agora, quando não tem jeito, quando não tem saída, quando tudo está invisível e impossível, é aí que entra a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê ainda. Então eu preciso ter convicção de que o Espírito Santo tem governado a minha mente e tudo que Ele tem colocado nos meus pensamentos é verdadeiro. Eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus que nunca vai me abandonar. E o que Ele diz a meu respeito não é para derrota, é para vitória. O que Ele diz a meu respeito jamais vai ser para morte, sim para vida.
Então nós precisamos ter uma fé inabalável. Eu sirvo, você serve a um Deus imutável, que jamais muda. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa a enfermidade, não importa a falta de dinheiro, não importa a situação difícil que você está passando. O nosso Deus não muda jamais. Se Ele disse na palavra, é verdade. Ele está preparando algo extraordinário para mim e para você. A gente só não pode deixar de crer. A gente só não pode duvidar, porque a dúvida barra o que Deus começou a fazer em nós. A dúvida barra, o pensamento contrário barra o que o Senhor quer nos presentear e trazer de vitória ao nosso respeito. Então, se eu sirvo a um Deus imutável, que não muda, que a vitória já está certa e designada para mim, o que vai ter que mudar são as mentiras do diabo, o engano das trevas que tem tentado brotar na minha mente. Eu vou declarar a palavra e eu vou vencer, porque a derrota não faz parte da minha vida. Eu sou convicto da vitória. A vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Porque a nossa vitória não está na nossa... A nossa vitória está na nossa fé na palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra para que eu possa ter fé. Para que eu possa declarar as palavras verdadeiras. Se eu não conhecer a Bíblia, eu não vou saber no que crer. E aí nós conhecemos, né? Nós somos ensinados, nós meditamos na palavra, nós temos liberdade aqui na nossa cultura de ler a Bíblia em várias versões. Eu tive o privilégio de sentar para preparar a palavra e pegar 4 versões e colocar na minha frente. E ler, ó, nessa fala isso, nessa eu entendi isso, quer dizer isso. Eu posso entrar na internet e pesquisar uma palavra que eu não entendi. Existem muitas culturas que não permitem isso. E mesmo assim tem ali cristãos servindo ao Senhor e tendo uma mudança de vida e de mente. Então para nós está muito fácil. Amém? É simples. Como diz a pastora Tayana, é bem simples para nós. Para nós é mais simples. Vamos ler 1 João 5, 4 e 5. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. A convicção de que Deus tem preparado o melhor vence as mentiras desse mundo. A convicção em Deus vence as mentiras daquilo que eu estou vendo. Porque é algo que eu ainda não vejo, mas eu creio. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê no Senhor, naquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então só pode vencer o mundo, as mentiras do diabo, aquele que crê na morte redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós cremos. Glória a Deus, a vitória já está certa para nós. Amém? O que eu estou crendo e você está crendo, certo ou errado, deu início a algum tipo de pensamento. Certo ou errado também, que eu e você abraçamos, tomamos posse desse pensamento. E logo, se a coisa não está bem, os culpados não são as pessoas à nossa volta, e sim nós mesmos, porque nós permitimos que o pensamento se enraizasse e nós tomamos posse desse pensamento mentiroso. Então eu preciso ter convicção de que Deus tem preparado o melhor para mim, que o Senhor tem separado o melhor dessa terra para eu desfrutar, que o Senhor vai suprir toda a necessidade. E algumas vezes Ele vai fazer com que os nossos gostinhos particulares sejam realizados. E a gente vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Essa mente governada pela alma, ela nos enfraquece. E a mente governada pelo Espírito nos fortalece a vencer e a desfrutar do melhor dessa terra. As coisas exteriores, aquilo que a gente está vendo, aquilo que já é certo aos nossos olhos humanos, inclusive pessoas não podem mudar o que eu e você cremos, o que nós estamos convictos porque o Espírito revelou ao nosso entendimento. A não ser que nós aceitemos. Se eu aceitar aquilo que eu estou vendo,
de errado, que não tem solução, se eu aceitar mentiras que estão sendo contadas para mim, e se eu começar a gerar pensamentos de que aquilo vai ser real na minha vida, aquilo se tornará real na minha vida. Mas a minha convicção é diferente. A minha convicção é no que a palavra diz a meu respeito. A minha convicção é o que o Espírito tem revelado à minha mente a meu respeito. A minha convicção está na vitória que vem do alto. Amém? Jesus disse que pelos frutos ele nos conheceria. Semana passada a gente ouviu um pouquinho com a pastora Raquel a respeito dos frutos. E foi muito bem entendida essa palavra. Os frutos são comportamentos, são externos. É aquilo que é visível para nós. Desistência, inconstância, tristeza permanente, palavras de derrota, comportamento rebelde e por aí vai. Esses são comportamentos de alguém que não está agarrado nos pensamentos que vêm pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós agarramos essas mentiras, nós passamos a ter práticas também contrárias e nós passamos a não dar frutos. Essas práticas erradas nos bloqueiam de dar frutos para o Senhor. E aquela árvore aquele galho que não está dando fruto, infelizmente vai ser cortado. Nós não vamos ser cortados do céu. Nós vamos morar no céu eternamente e levar os nossos frutinhos juntos em nome de Jesus. Amém? Sobre fé, teve uma época a qual meu esposo pregou, acho que foi num domingo, sobre fé. E uma frase que o Senhor revelou a ele, nós sempre estudamos juntos a palavra, sempre fizemos esboço de palavra juntos, e a palavra nos dada foi de que a fé, essa convicção nas coisas que nós não vemos, mas nós esperamos conquistar, ela irá nos colocar em situações difíceis. Mas por quê? Se eu quero tanto vencer, eu vou ter que passar por situação difícil? Sem batalha não tem vitória. Sem provação não tem fortalecimento. Então as situações difíceis vão vir para nós estarmos provando para nós mesmos que a convicção que nós temos em Deus, que está resolvendo tudo, está tudo certo. Que essa convicção está certa. Então essas situações difíceis são necessárias para fortalecer a nossa fé. Para que nós possamos mostrar a nós mesmos que nós não vamos desistir diante de nenhuma adversidade. E aí naquela semana foi essa pregação e essa fala de que a fé nos colocaria em situações difíceis. E aí no sábado nós batemos um carro que não era nosso, em 2 rapazes de moto. O dano material foi enorme. Nós só tínhamos bicicleta, não tínhamos nem o carro e batemos o carro que não era nosso. Um dos rapazes machucou grave, teve uma fratura exposta no punho. E naquele momento da situação de um acidente, uma situação difícil, a palavra que vinha à mente era: a fé vai te colocar em situações difíceis. Poxa, Senhor, mas num acidente, essa situação vai além do difícil. Essa situação supera o que nós imaginávamos que íamos enfrentar. Mas é nessas situações que o Senhor prova que Ele está suprindo tudo, que Ele está cuidando de tudo. Nós não tínhamos carro nem moto. Nós não tínhamos um salário que pudesse arrumar, consertar carro, moto, nem nada. Nós, na situação, não estávamos errados do acidente em si, mas assumimos porque vimos a situação do rapaz. Nós conseguimos consertar um carro, conseguimos consertar uma moto, conseguimos até auxiliar com medicamentos o rapaz, e a nossa situação não era favorável a isso. E aí não foi a fé que me colocou numa situação difícil para que eu pudesse estar convicto de que Deus ia suprir tudo, que tudo estava no controle dele. Ninguém perdeu a vida, tudo ficou certo. O Senhor cuidou de tudo, o Senhor ajeitou tudo, mas nós precisamos acreditar e não chutar o balde. Porque a gente podia ter: poxa, Senhor, acabei de falar de fé, que eu confio no Senhor, e o Senhor me permite enfrentar uma situação dessa? Mentira do diabo.
Senhor, eu estou aqui te buscando, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou meditando na palavra e as coisas para mim não acontecem. A vitória para mim está muito longe. Por que só para mim que não acontece? Deus está de braço cruzado e não está vendo a minha situação. Ah, Deus só pode não estar olhando para mim. Deus se esqueceu de mim. Situações difíceis vêm para provar a nós mesmos a convicção de em quem nós temos crido. Se nós estamos crendo no Deus Todo-Poderoso ou se nós estamos crendo na adversidade que foi colocada à nossa frente. E essa convicção me fortalece e te fortalece a continuar. Organize a sua vida começando pelos seus pensamentos. Renove os seus pensamentos através da leitura da palavra, através do falar a Bíblia, do declarar a Bíblia em todas as situações. E imagine como Deus te vê. Comece a imaginar como que Deus está me vendo nessa situação. Como que Deus está agindo nessa situação. E Ele vai agir e Ele vai renovar o meu e o seu pensamento. Confesse a palavra diariamente, de acordo com o que ela diz. Não com as provas que estão à nossa frente, lutas e batalhas. Às vezes nós cumprimentamos alguns cristãos, e aí, eu já falei isso também, não é só os outros não. E aí, irmão, como vai? Tô na batalha. Passa um tempo, você encontra o irmão. E aí, irmão, como você vai? Tô na luta, tô na prova, tá difícil. E aí, irmão, como você vai? Ixi, só derrota. Infelizmente, nosso pensamento está cheio de mentira, de que nada vai dar certo. As palavras estão vindo aquilo que meu pensamento está cheio, meu sentimento está cheio, minha razão está cheia. E eu estou declarando e tornando aquilo real na minha vida. Eu vou colher derrota. Eu vou colher falta de perdão, vou colher enfermidade, eu vou colher que nada vai dar certo, porque eu estou semeando em palavras e crendo no pensamento. Vamos mudar os nossos pensamentos e ter convicção de que Deus está cuidando de tudo e entregar a chave da nossa mente para o Espírito Santo. E Ele vai governar os nossos pensamentos. Eu quero que você repita comigo a seguinte frase. Primeiro leia, vamos ler juntos para depois a gente falar com convicção, amém? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora, falando essa frase com convicção de que realmente ela é verdadeira na minha e na sua vida. Vamos lá? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas em Deus, em Cristo que me fortalece. Então derrota jamais. Nós somos vencedores, ainda mais que vencedores, porque Deus tem preparado coisas extraordinárias para mim e para você. Ai, mas eu não tenho sabedoria, eu não sei como agir. Às vezes eu falo errado ou permito pensamentos errados por falta de sabedoria. Tiago 1,5 diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, Ele não escolhe para quem dar sabedoria, Ele dá a todo o que pede, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é sublevada e agitada pelo vento. Sem fé, não adianta eu fazer que não vai acontecer. Eu preciso crer e não duvidar do que a palavra diz ao meu respeito. Então, se eu peço sabedoria a Deus, eu não posso ficar falando, mas eu não sei. Mas eu não sei. Eu já pedi sabedoria a Deus. Ele vai me dar, eu preciso crer que a sabedoria virá sobre o meu entendimento. Segunda prática de uma mente governada pelo Espírito, a perseverança. O que é perseverar? É continuar mesmo cansado. Mesmo quando a força física já foi,
mesmo quando o fôlego já foi embora, mesmo quando você tentou, lutou e ainda não viu a vitória. Aí vem a perseverança. Enquanto eu estou caminhando, está indo certo. Tenho fé, tenho convicção, mas eu chego no limite. Já tentei de tudo, já fiz de tudo. Eu até estou no caminho certo, mas eu sou barrada na limitação do cansaço. Eu sou vencida pelo cansaço. E aí brota o pensamento: não vai dar certo mesmo, você já tentou tanto, você já foi por esse caminho. Não vai dar certo para você. Dá certo para os outros, mas não vai dar certo para você. Desiste. Chuta o balde, que não vai dar certo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A minha, a sua força vai ser renovada quando nós tivermos a convicção de que o nosso Deus é maior que a situação. E aí, se nós não pararmos, mesmo estando cansados, nós vamos alcançar a vitória. Só persevera quem tem um alvo, um objetivo a ser alcançado. Eu e você temos um alvo. Nosso alvo é o céu. Nosso alvo é morar eternamente com Jesus e levar o maior número possível de pessoas junto. Então nós temos um alvo, a gente não pode parar. Se está difícil, não vamos parar. Se a situação está tudo escura à frente, nós não vamos parar. Nós vamos prosseguir, porque nós somos daqueles que perseveram. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Eu vou ter alegria tendo batalha? Quem luta alegre? Aquele que é convicto da vitória. Quem sabe da vitória luta alegre e contente, porque eu vou vencer. Para que chorar? Eu vou vencer. Sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. E aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós perseverarmos mesmo estando difícil. Teve um tempo que nós, como igreja, nós estávamos passando por uma situação onde muitas pessoas estavam nos deixando, e onde a nossa igreja não tinha recurso financeiro, e onde o único pensamento que vinha a mim e ao meu esposo é de que tudo ia acabar, que nada ia dar certo, e que o nosso chamado não era um chamado pastoral, que nós estávamos no caminho errado. Mas nós fomos alinhados e direcionados a pensar como o Senhor pensa a nosso respeito, a ver o que Ele vê a nosso respeito, e não o que a circunstância estava nos mostrando. E aí nós passamos a ser convictos de que nós, junto com uma liderança cheia do Espírito Santo, íamos conquistar 10% de dourados de início. E íamos alcançar nossa família e muitas vidas para Jesus junto com toda a igreja. E que todos com alegria e comunhão iam gerar vidas. E aí uma frase brotou ao nosso coração, que nós somos uma igreja de amigos apaixonados por Jesus, ganhando vidas e cuidando bem delas. E essa convicção nossa como liderança, ela externou e ela derramou sobre os nossos líderes à nossa volta. E os nossos líderes, a igreja reunida, e hoje nós somos uma igreja que com alegria persevera, é convicta de que muitas vidas vão ser salvas para Jesus através de mim e de você. E nós louvamos com alegria toda semana. Nós celebramos ao Senhor no domingo. Nós, nas terças-feiras, estamos aqui sendo treinados para ganhar vida e cuidar bem delas. Nós estamos nas quartas com tanta alegria nas células esparramadas pela cidade. E o número de salvos estão se acrescentando e pessoas estão crendo junto conosco. Mas o que precisou? O pensamento da liderança ser mudado para um pensamento de convicção no que a palavra dizia a nosso respeito e no que Deus queria para mim e para Ele, para a igreja toda que o Senhor tem nos dado a direcionar. Então, nós precisamos começar e terminar, ter fé e convicção de que estamos no caminho certo, se direcionados pelo Espírito Santo de Deus.
e jamais deixar de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus reservada para nós. E aí última frase aqui, nós temos aprendido muito com nossa liderança, só que nós, baseado em Tiago, lá no livro de Tiago que diz que o ouvir e o não praticar não adianta de nada. Então nós estamos aprendendo, e aí temos a seguinte frase: aprender e não fazer e não praticar, na verdade é não aprender. Então eu ouvi e não pratiquei, eu não aprendi. Mas nós ouvimos e somos aqueles que praticam. Amém? Saber e não fazer, na verdade é não saber. E nós temos pedido sabedoria do alto, o Espírito Santo está direcionando os nossos pensamentos e nós estamos meditando na Bíblia. Então nós sabemos por onde ir. E nós vamos praticar e nós vamos influenciar muitos a ser perseverantes e a conquistar o reino dos céus. Nós precisamos ser pessoas melhores em todas as áreas da nossa vida. Permitir que Deus seja o Senhor das nossas vidas e o Espírito Santo dirige os nossos passos. E assim o nosso pensamento vai ser renovado. A cada manhã a nossa mente vai ser renovada. E nós seremos restaurados. E as nossas palavras vão mudar. E as nossas atitudes vão mudar. Para que o nome de Jesus seja glorificado através de mim e de você. Amém? Quantos estão dispostos a viver uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus? Se coloquem em pé. E vamos declarar que o Senhor vai renovar a nossa mente, que o Senhor vai renovar o nosso entendimento, que através da nossa busca, que através da nossa convicção, da perseverança de continuar mesmo estando cansados, nós vamos conquistar, nós vamos vencer e nós vamos conquistar muitas vidas para Jesus através das nossas vitórias. Amém?